Fala, investidores! Nesse vídeo vou mostrar para vocês os 3 piores fundos imobiliários de 2024. Esses são os 3 piores fundos que existem no dia de hoje. Então não saiam desse vídeo, assistam até o final para vocês descobrirem quais são esses 3 fundos imobiliários e não cair na burrada de investir em algum deles. Então eu já venho dizer para vocês de início que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião e conhecimento sobre os fundos imobiliários. Então, sem delongas, vou mostrar para vocês os fundos imobiliários aí que são os piores fundos imobiliários de 2024. E esses 3 fundos imobiliários, eu tenho os 3 na minha carteira. É isso mesmo, eu cometi a burrada de investir nesses 3 fundos imobiliários nesse meu processo de aprendizagem e tenho todos os 3 na minha carteira e vou mostrar para vocês aqui quais são esses fundos. Bom, já estão aqui no computador, vou mostrar para vocês aqui a minha carteira e mostrar o rombo que esses 3 fundos imobiliários fizeram na minha carteira de investimento. Bom, como vocês podem ver aqui, até hoje eu apliquei um valor total de R$ 5.300,50 e o meu saldo bruto no dia de hoje é de R$ 4.381,66. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou com um prejuízo de quase R$ 1.000. E esse prejuízo se deve a esses 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. A variação aqui está em menos 17,33% negativo. E já vou deixar claro para vocês aí que é investidor iniciante, assim como eu também, que eu tenho um ano só, um ano e 2 meses mais ou menos de investimento aqui, né? Estudo bastante, venho aprendendo bastante coisas e a minha opinião é o seguinte: isso acontece. Pra gente estar aprendendo, a gente tem que estar errando. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para ensinar para as pessoas que estão começando para não cair nessa burrada, né? Então o que acontece? No início eu saí investindo em fundos imobiliários ali que estavam valendo a pena e não analisava outras coisas e acabou que eu incluí esses 3 fundos imobiliários na minha carteira. Mas aí vocês estão se perguntando: mas Felipe, por que você está com esses fundos imobiliários na carteira ainda? Porque eu ainda tenho a esperança desses fundos imobiliários eles se valorizarem de acordo com o tempo, né? Voltar a ter uma valorização ali, para mim reduzir meu prejuízo ou zerar o meu prejuízo. Aí, se acontecer esse caso aí, que eu acredito que vai acontecer com esses fundos imobiliários, então eu vou estar decidindo lá na frente se eu vou vender, se eu vou continuar. Agora, uma coisa eu tenho certeza que eu não vou fazer com esses 3 fundos imobiliários. Não vou comprar mais nada desses fundos imobiliários. Nada mesmo. Então já tem alguns meses que quem me acompanha vê na minha carteira aí que eu não invisto mais nesses fundos imobiliários. Já deixei claro em vários e vários vídeos que eu não invisto mais nesses 3 fundos imobiliários pela questão da desvalorização deles. Eram ótimos fundos quando eu comprei, é óbvio, né? Senão não teria comprado. Hoje em dia estão com esse rombo enorme aí. E ressaltando aí para quem me acompanha, eu fiz um vídeo também com os 3 melhores fundos imobiliários, os 3 tops fundos imobiliários para 2024. Os 3 fundos que eu tenho na minha carteira. Então, se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar na descrição aí o link desse vídeo, tá? Para você também estar acompanhando. Então vamos lá, sem delonga, vamos começar pelo primeiro aqui. Bom, então o primeiro fundo imobiliário que eu tenho para mostrar para vocês aqui, que é um dos piores fundos imobiliários de 2024, é esse DEVA11. O DEVA11 é um fundo de papel, é um fundo que empresta dinheiro para estar construindo outros imóveis e não tem imóveis físicos. O que é que o fundo de papel faz? Ele empresta dinheiro para a construção de outros imóveis, né? Ele empresta dinheiro aí no seu LCI, no seu CRI, que é o mais famoso, o CRI, e ele faz investimentos aí em outros imóveis que não são deles. Então, como vocês podem ver aqui, a cota do DEVA11 está no valor hoje de R$ 40,30 e ela está pagando um dividend yield alto, como vocês podem ver aqui, de 17,02%. Esse é um dos pontos do fundo de papéis, eles pagam dividendos altíssimos, mas por esse motivo são fundos que correm bastante riscos. Então você tem que ter na sua carteira ali o balanceamento ali, você tem que ter a diversificação da sua carteira, ter ali fundos de papéis e fundos de tijolo. Então, continuando, o P sobre VP desse fundo DEVA11 está com uma desvalorização enorme, está em 0,41. O que é o P sobre VP? É o preço sobre o valor patrimonial daquele fundo. Então, se ele estivesse aqui em 1, ele estaria no seu preço normal. Se ele estivesse acima de 1, ele estaria valorizado. E como ele está abaixo de 1, como vocês podem ver aqui, ele está super desvalorizado. Então, vocês podem ver, ele está 0,41. A sua liquidez diária é de 1,4 milhões e a variação nos últimos 12 meses é de menos 36%, rapaziada. O fundo está muito desvalorizado. Vocês podem ver aqui, ó, o fundo já chegou a valer R$ 57,00 e está nessa queda. Isso aqui no final no meados do ano de 2023. Então, continuando, tem 120 mil cotistas
o valor patrimonial é de R$ 99,14 por cota e o último rendimento dele pagou 60 centavos por cota. Então vocês podem ver aqui os rendimentos. Olha essa desvalorização. Aqui em 2020 ele pagava R$ 2,68. Agora ele está pagando 60 centavos por cota. Vocês podem ver que ele está melhorando, ele está querendo subir de volta. Então eu estou com essa esperança aí desses 3 fundos dar uma valorizada e eu conseguir recuperar o meu prejuízo. Né? Que ele já chegou aqui a 0,47 centavos, agora ele está em 0,60 centavos. Né? O último pagamento dele por cota. Como eu falei, é um fundo de papel, são aqueles que realizam investimentos em imóveis entre si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, com letras de crédito hipotecária LCI, letras hipotecárias LH ou certificado de recebíveis imobiliários, que é o CRI, o famoso CRI. Então esse foi o primeiro fundo imobiliário, aí, o DEVA11, está muito desvalorizado, eu tenho ele muito tempo na minha carteira, está aí ainda. Então vamos para o próximo. Bom, o segundo fundo imobiliário que eu tenho para mostrar para vocês aqui, que são os piores fundos imobiliários, é o HCTR11. Bom, o valor da cota dele hoje está valendo R$ 29,51. Ele está pagando esse dividend yield altíssimo também, de 15,75% nos últimos 12 meses. Está com P sobre VP bem abaixo do DEVA11, que já estava com 0,41. Ele está com P sobre VP de 0,26. Tem uma liquidez diária de 1,50 milhões e está com a variação dos últimos 12 meses de menos 54%. Então, menos da metade do fundo imobiliário aqui está com essa desvalorização. Vocês podem ver o gráfico aqui, ó. No mês 3 de 2023, ele estava valendo R$ 62,64 e hoje ele está valendo, como eu falei aqui, R$ 29,51. Bom, esse é um fundo de papel também. Ele tem 187 mil cotistas. O valor patrimonial dele é de R$ 113,25, só que como eu mostrei, ele está valendo R$ 29,00. E seu último rendimento foi de 0,39 centavos. O valor patrimonial é de 2,50 bilhões. É um fundo muito grande, né? Perdeu muita coisa aqui, mas é um fundo grande ainda. Então, seu último rendimento foi de 39 centavos. Ó, vocês podem ver aqui, esse fundo também caiu muito o dividendo dele. Ele estava pagando 2,50. Olha, chegou a pagar 17 centavos e também tá dando uma subidinha aí, tá em 39 centavos, né? Bom, mesma coisa, fundo de papéis, eles realizam investimentos aí, né, e fazem letras de crédito, LCI, letras hipotecárias LH e certificados recebíveis, o CRI. Então esse é o segundo fundo imobiliário, HCTR11. Se eu não me engano, ele é o mais desvalorizado, é o que mais caiu aqui, o que mais está sofrendo com essa desvalorização toda. Né? Eu também tenho na minha carteira, estou mantendo na minha carteira. Depois eu vou mostrar para vocês aí quantas cotas eu tenho de cada aqui. Tem um valor bem significativo na minha carteira hoje. Bom, então vamos para o terceiro fundo imobiliário que você não deve investir em 2024, tá? Presta bem atenção. E o terceiro fundo imobiliário é o SARI11. Bom, o SARI11 está com o valor da cota de R$ 42,76. Está com o dividend yield nos últimos 12 meses de 13,96%. Como vocês podem observar, dividendo bem alto. O P sobre VP dele está 0,48, liquidez diária de 1,47 milhões e uma variação de menos de 18%. Esse aqui é o menos desvalorizado, né? Vocês podem ver o gráfico aqui do valor da cota como caiu. Continuando, é um fundo misto. Ah, tá. Esse fundo é um fundo misto, né? Eu já vou mostrar para vocês por que ele é um fundo misto. Ele é um fundo de papel e também tem alguns imóveis. Então, como pode ver, o segmento dele é híbrido. Ele tem 43 mil cotistas, bem pouquinho, e um valor patrimonial de 824 milhões. O valor patrimonial dele normal seria R$ 89,24, só como ele está desvalorizado, está com o valor que eu já acabei de mostrar para vocês aí. E o último rendimento dele foi de 36 centavos. Vamos ver o gráfico dos rendimentos dele aqui. Esse fundo foi o que caiu menos, tá? Caiu pouquinho, né? Não teve uma diferença enorme aqui nesses dias. Então ele estava pagando aqui em 2021 64 centavos por cota, hoje ele está pagando 36 centavos por cota. Bom, agora eu vou mostrar aqui por que ele é um fundo misto. Sobre a Santander Renda de Aluguel. É um fundo imobiliário do fundo misto e do segmento híbrido. O SARI11 possui atualmente 9.234 cotas, que estão divididos entre 43.237 cotistas. Os imóveis do fundo SARI11 estão localizados em São Paulo, tendo um total de 4 imóveis. Então ele tem 4 imóveis esse fundo aqui, por isso que ele é um misto, né? Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolo e fundos de papel.
Então, o Sari 11 é um fundo misto, ele tem esses 4 imóveis em São Paulo e ele também é um fundo de papel. Bom, e esse foi o terceiro fundo imobiliário que eu venho mostrando para vocês aqui, que são os piores fundos imobiliários de 2024. Eu tenho todos os 3 na minha carteira e vou mostrar para vocês aqui agora qual é a porcentagem que eu tenho nesses fundos e por isso que eu tenho esse rombo enorme na minha carteira. Bom, entrando aqui no Investidor 10, como eu mostrei para vocês no início, o valor aplicado, o saldo bruto, e então vamos descer aqui aos meus fundos. Hoje eu tenho um total de 7 fundos imobiliários na minha carteira. Estou fazendo a diversificação ali, tenho fundos de tijolo, fundos de papéis. Bom, então vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui o DEVA 11 com 16 cotas. O meu preço médio do DEVA 11 foi de R$ 66,14. Eu já peguei ele com um precinho abaixo porque eu vi a oportunidade ali. Só que eu não tinha essa diversificação na minha carteira, então eu fui investindo tudo que eu tinha nesses 3 fundos imobiliários ali no início. Então o preço dele atual está valendo R$ 40,30, então menos 39% de variação. E o total que eu tenho na minha carteira desse fundo é de R$ 644,80. E o segundo fundo, como eu falei para vocês, é o HCTR11, eu também tenho 16 cotas dele, mesma quantidade de cotas. Meu preço médio foi de R$ 59,19 e hoje ele caiu bastante, está valendo aí R$ 29,51. Então menos 50% do valor que eu investi eu tenho aqui na minha carteira. Então eu perdi 400. O saldo que eu tenho hoje é de R$ 472,16. Quer dizer que eu perdi esses 470, perdi não, né? Eles ainda estão aqui, ainda tem essa possibilidade deles se valorizarem. Então eu perdi aqui, no caso, R$ 470 mais ou menos aí, que é o valor do que eu tenho de saldo. E o Sari 11, eu tenho 10 cotas. Preço médio que eu paguei foi de R$ 56,63 e o preço atual R$ 42,76, menos 24%. E o valor total que eu tenho de saldo hoje dele na minha carteira é de R$ 427,60. Então, juntando esses 3 fundos aí, eu tenho esse saldo negativo de menos R$ 1.000 aí na média. Então, eu sigo firme aqui nos meus investimentos, vou investir em outros fundos imobiliários, não pretendo mais mexer aqui nos meus fundos imobiliários até atingir um valor alto aí. Pode ser que mude de algum tempo para cá, vou avaliar de 6 em 6 meses, mas no momento minha carteira vai continuar desse jeito. E eu vou ficar aqui torcendo para esses fundos imobiliários se valorizarem e eu sair do prejuízo. E o que acontece? De acordo com que eu vou investir no meu valor de patrimônio vai aumentando e esses fundos vão ficando lá para baixo, né? Então, daqui a pouco a minha carteira está balanceada, também independente deles se valorizarem ou não. Mas eu tenho fé, acredito sim, que esses fundos vão se valorizarem aí. Eu imagino que não vão chegar ao valor que eles eram antes, quando eu comprei, né? Quando eles estavam no topo ali. Mas uma valorização sim, eles vão conseguir, com certeza. E podem até ser um fundo aí que venha dar lucro aí futuramente, né? Venham acertar esses problemas que eles têm dessas dívidas e voltar a ter lucro aí e o pessoal voltar a comprar esses fundos imobiliários. Mas no momento, como o vídeo eu venho dizendo para vocês, não comprem de modo algum esses fundos imobiliários, que eles não valem a pena de forma alguma. Isso é apenas a minha opinião, o que eu acho, né? Então, como eu falei, vai ficar aqui na minha carteira, todos os 3 tranquilinho ali, parados, engessados e aguardando a valorização. Bom, então eu falei para vocês aqui os 3 piores fundos imobiliários para 2024. Todos os 3 fundos são fundos de papéis, então fiquem espertos com fundos de papéis. Só o Sari 11, que é um fundo misto, mas tem só 4 imóveis ali, então ele tem a maior parte dele, acredito eu, em papéis. E se você chegou até aqui e gostou do meu conteúdo, eu peço que deixe o gostei aí para estar ajudando no crescimento do canal, para esse vídeo estar chegando a mais pessoas, para esse conhecimento estar chegando a mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, eu peço que já se inscreva se esse conteúdo te agregou em algo. Tem outros vídeos aí no meu canal sobre esse assunto de fundos imobiliários e investimentos, entre outros. E o vídeo foi esse e até a próxima.